Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Aderbal Luiz Sereno, com o tema Orgulho e Humildade. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas. Nesta oportunidade, nós estaremos juntos fazendo uma reflexão sobre dois sentimentos antagônicos, é claro, e que nós convivemos no nosso dia a dia. O orgulho, que por definição do dicionário e por observação do dia a dia, nós sabemos que é um sentimento próprio daqueles que se julgam superiores, daqueles que acreditam que são os donos da verdade, daqueles que fazem questão absoluta de olhar as ideias alheias, de olhar o conhecimento alheio, de olhar o comportamento alheio com absoluta superioridade, acreditando que não tem nada a aprender com eles. Normalmente, o orgulho nos traz diante de situações que nós, no cotidiano, às vezes nem notamos. Às vezes, nós cumprimentamos alguém que nos foi apresentado e a nossa mão é uma mão frouxa, uma mão que não está fazendo nenhuma questão de tornar aquele conhecimento como parte integrante da nossa vida. Mas, enfim, o orgulho, ele tem estas características que nós observamos. Observamos principalmente nos que estão à nossa volta e não observamos em nós próprios, que também temos essa característica orgulhosa. O orgulho, segundo os conhecimentos espíritas, ele é um sentimento que atrasa a evolução dos espíritos, porque fazem com que desprezem predicados maravilhosos para o desenvolvimento espiritual, relativos à paciência, relativos, por exemplo, à tolerância, à fraternidade, à simplicidade. Mas, enfim, é esta a perspectiva que nós enxergamos quando a palavra orgulho vem à nossa mente. A humildade, que é um outro sentimento dos quais nós reflexionaremos agora nesses momentos, ela, segundo as informações do dicionário, segundo as nossas observações, ela nos coloca diante de observar alguém que está encolhido num canto, que está com receio de falar, que não quer mostrar os seus conhecimentos, que faz questão absoluta de estar anônimo todo instante, com receio de ser avaliado, com receio de ser valorizado, enfim, nós começamos a entender ou a colocar a humildade mais como um rótulo desse tipo de pessoa, desse tipo de comportamento. Mas esta noite, nós gostaríamos de conversar mais sobre o orgulho e sobre a humildade, mas nos aprofundando um pouquinho mais como espíritos eternos que somos. Nós gostaríamos, por exemplo, de verificar junto conosco, todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que terão a oportunidade de mais tarde pensar a respeito do que estamos conversando, nós gostaríamos de falar do orgulho que nós temos e que nós não externamos. O orgulho que está no nosso pensamento, o orgulho que está nas atitudes contidas, o orgulho que está, enfim, nas nossas convivências diárias, nos momentos diários quando nós convivemos religiosamente, que nós convivemos socialmente, que nós convivemos no ambiente de trabalho, e por que não dizer que nós vivemos no ambiente familiar? Porque com certeza absoluta, sem nenhuma intenção de julgamento, mas observando o comportamento de todos aqueles que nos envolvem nos nossos relacionamentos, com certeza absoluta, este orgulho em pensamento ele existe. Quantas vezes nós estamos querendo ampliar os nossos conhecimentos científicos, religiosos, estamos querendo conhecer mais os nossos familiares dentro de um parentesco corporal à medida que ele vai se tornando mais extenso,
E nós vamos então, por exemplo, para uma palestra, e estamos lá assistindo a palestra, estamos ouvindo o palestrante falar, e em pensamento estamos, não sei o que eu estou fazendo aqui, por que será que eu estou aqui agora, o que eu posso aprender com alguém que está falando tudo que eu já conheço, que eu encontro em literatura, o que eu poderia fazer com esse tempo que eu estou desperdiçando aqui. Ou às vezes, educadamente, nós estamos fingindo que estamos ouvindo alguém que nós conhecemos dentro da família ou dentro do ambiente social naquele dia, e a pessoa está falando, nós não estamos prestando atenção, a pessoa está falando, nós pedimos para repetir e arranjamos uma desculpa, e todos esses comportamentos são comportamentos, podemos ter certeza absoluta, orgulhosos. Porque se nós não estamos prestando atenção, se nós estamos divagando os nossos pensamentos, quando deveríamos estar colhendo as informações de uma palestra, de um seminário, de um estudo que está sendo apresentado, se nós não estamos fazendo isso é porque nós nos julgamos superiores. É porque nós já julgamos que aquele momento é um momento de perda de tempo. Então, a proposição inicial nossa para todos aqueles que estão participando conosco, o quanto você, meu irmão, o quanto você, minha irmã, já pensou a respeito desse orgulho que está contido em você e que você não externa? E se já pensou a respeito dele, o que você faz a respeito? O que você providencia para que você se sinta melhor não pensando desta forma? Você já pensou em oração? Você já pensou em aprofundar-se no conhecimento do espírito que você é? Procurar se autoconhecer e também entender que todos nós estamos neste planeta de expiações e provas para poder fazer a nossa evolução, e a nossa evolução acontece diante, na frente e com todos aqueles que também estão em expiações e provas. Ou será que a gente acredita que porque nós temos agora um grau universitário, porque nós temos agora um grau de mestrado, ou porque nós fomos considerados os meninos ou as meninas da cesta de ovos de ouro numa empresa que trabalhamos, será que porque nós temos estas avaliações altamente positivas, será que nós acreditamos que nós não fazemos parte num mundo de expiações e provas? E os espíritos que estão aqui no mundo de expiações e provas são os suprassumos da primeira classe, da segunda classe espiritual? Conhecem mais que todos? Ou estão aqui aprendendo através das expiações e das provas? O que nos torna todos iguais? Nós já reflexionamos a respeito disso? E se reflexionamos a respeito disso, o que estamos fazendo então com esse orgulho retido em nossos pensamentos? O que estamos fazendo então com esse orgulho contido nas atitudes educadas, mas que é só do comportamento físico para fora e que não leva para o comportamento do coração, aquele momento de cordialidade, aquele momento de respeito que estamos tentando externar e que será percebido fatalmente por quem o recebe, caso ele não seja um sentimento do coração. Então, nós precisamos reflexionar a respeito desse orgulho como espíritos e entender que, primeiro, como espíritos em evolução, beneficiados pela bênção da reencarnação, em um plano de expiações e provas, nós temos que nos conhecer profundamente, procurar buscar nos conhecer profundamente, para desta forma colaborarmos, não só com a nossa evolução, mas com a evolução de todos aqueles que fazem parte dos nossos relacionamentos. E também aprender com eles, que são espíritos igualmente iguais a nós, necessitados de evolução, necessitados deste aprendizado. Então, talvez, somente talvez, nós devêssemos começar a olhar o orgulho também por esse lado. Deveríamos começar a olhar o orgulho também com esta visão, com estes olhos. Mas nós falamos também em humildade. E a humildade, em verdade, quando nós pensamos em humildade no sentido profundo da palavra, como espíritos eternos que somos, nós vamos certamente perceber que a humildade não tem nada a ver com não apresentar-se para o trabalho, que a humildade não tem nada a ver com ficar num canto escondido para que não seja visto, mas sim
que a humildade tem a ver com um comportamento ativo, um comportamento resiliente, que entende tudo o que está à sua volta e que se comporta com muita empatia e que se comporta com muita indulgência, oferecendo o conhecimento como sendo um complemento de todo o conhecimento que está sendo discutido, oferecendo as atitudes caritativas como sendo uma contribuição para que a caridade aconteça de uma forma mais robusta por aquele grupo do qual nós participamos. A humildade, ela nos leva a refletir, e se não refletimos ainda, a entender que nós, como espíritos simples e ignorantes, caminhando evolutivamente através das nossas escolhas, na nossa livre escolha, nós, com esta simplicidade, aprenderemos mais, com esta humildade, ou seja, não querendo ser o maior, e querendo ser apenas alguém que contribui, um espírito que contribui, nós temos muito a receber. E nós vamos entender cada vez mais que a humildade, em verdade, exige ou pede-nos um comportamento cristão. E por que nós estamos falando de um comportamento cristão? Porque nós temos Jesus como um grande guia, nós temos Jesus como modelo. E como guia, muito provavelmente, inúmeras vezes, em situações difíceis, em situações que nós queremos uma ajuda e não vemos uma ajuda chegar logo, nós intuitivamente ou inspirado pelos nossos mentores, fazemos muitas vezes a pergunta: o que será que Jesus faria nessa situação que eu estou enfrentando agora? E todas as vezes que fazemos essa pergunta, a resposta é uma atitude de humildade de Jesus, reconhecendo os valores de tudo que está envolvido, oferecendo o conhecimento como sendo esclarecedor, ouvindo tudo que está à sua volta para poder oferecer um complemento dos seus ensinamentos, ou para poder refletir e acatar estas informações como um complemento dos ensinamentos que vai trazer para si próprio. E nós vamos então perceber que esse comportamento cristão está diretamente ligado a Jesus. Quando nós começarmos a pensar em humildade desta forma, e quando nós começarmos a considerar esse orgulho de pensamento, esse orgulho que nós temos nas nossas atitudes contidas, nós vamos começar a entender que sentimentos como a indulgência, sentimentos como a benevolência, sentimentos como o perdão, precisam fazer parte do nosso cotidiano, como faz parte do nosso cotidiano o agasalho nas noites e nos dias de inverno, como faz parte do nosso cotidiano as roupas que nós utilizamos para nos apresentar à sociedade, como faz parte do nosso cotidiano o trabalho profissional que exercemos e que procuramos exercer sempre com qualidade. E quando nós entendermos que estas virtudes vão fazer parte do nosso comportamento, do nosso esforço, nós vamos perceber que Deus, o nosso Pai querido, e que Jesus, esse irmão magnífico que está sempre conosco, em todos os instantes, a cada momento, não ficam nos cobrando absolutamente nada, não ficam nos cobrando absolutamente nada, além de dar-nos a orientação para cuidarmos muito bem das nossas sementeiras, do que nós plantamos, porque seremos nós próprios que colhemos. Nenhuma exigência além desta. Então, quando nós pensarmos desta forma, nós vamos começar a olhar a família, onde nós estamos inseridos, como um caminho, como um cadinho, como um cantinho religioso, cristão, no qual nós podemos exercer a nossa evolução. Nós vamos começar a olhar a família e entender aqueles espíritos que estão no nosso parentesco corporal e com os quais nós temos atritos e com os quais nós temos dificuldades de expor ideias. E vamos perceber que para esses espíritos com os quais relacionamos, e que às vezes são os filhos, os pais, os primos, os sogros, as sogras,
os cunhados, as cunhadas, nós vamos perceber que além da paciência, é preciso a indulgência, procurar buscar nesses relacionamentos o que de melhor está trazendo estes espíritos nestes papéis para a nossa evolução. Nós vamos começar a olhar a família como sendo um sustentáculo de paz, porque nós procuraremos um relacionamento de paz, um relacionamento de carinho, um relacionamento cordial com esses espíritos com os quais temos dificuldade, e vamos perceber que vamos ser profundamente ajudados pela nossa simplicidade, pela nossa humildade e pelo abandono que certamente colocaremos nas nossas atitudes, esforçando-nos para que elas sejam o mínimo possível ou, se possivelmente, zero no sentido de orgulho. Fortalecendo as famílias, nós vamos sentir-nos como sociedade mais fortalecidos, porque os vizinhos, que são também nossos irmãos, mas que nós rotulamos de vizinhos, quer seja da direita, da esquerda, do andar de cima ou do andar de baixo, perceberão essa nossa cordialidade desenvolvida em família e estarão sempre, quando relacionando conosco, oferecendo-nos em troca a mesma cordialidade, ou não serão tão austeros nas suas rivalidades para conosco. É um fato natural e um fato fácil de observar. Todas as vezes em que nós tratamos alguém com cordialidade, alguém com respeito, é o respeito que nós recebemos. Se não da forma como poderíamos receber, mas já é um respeito que vai mostrando um pouquinho as suas garras. Já não somos tão agredidos, ou já não somos tão orgulhosamente desprezados como fomos até antes de agirmos desta forma. Então, quando nós começamos a colocar o orgulho como sendo uma reflexão de nós como espírito, entendendo que não são só nossas atitudes externas, notadas, que não é só a nossa fala notada como querendo ser superior, que nos mostra orgulhosos. O orgulho também em pensamento, o orgulho também, esse orgulho também das atitudes que nós reprimimos para não criar briga, para não criar contenda, esses também atrapalham. Porque todas as vezes em que nós contemos o nosso orgulho, para não criar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade, nós não estamos resolvendo a questão. Resolver a questão é nos amarmos indefinidamente como Jesus nos ama. Resolver a questão é nós colocarmos a verdade diante das nossas palavras, diante do nosso olhar, receber esta mesma verdade destes relacionamentos e, em cima da verdade, escolher o melhor caminho. E quando se escolhe o melhor caminho, que é o amor, não existe perdedor. O amor, ele abraça todos nós. Ele cobre, ele cura a multidão de equívocos. E ele se oferece como um grande sustentáculo para essa nossa caminhada. Quando nós estamos pensando com esta humildade de pensamento, como espíritos que somos, e nos propondo a oferecer as questões que precisam ser oferecidas com muito cuidado e com muita gentileza, nós vamos percebendo que os relacionamentos melhores. Para ficar mais claro e exemplificando, podemos fazer parte de uma família onde nós temos, por exemplo, a matrona, que nós chamamos de mãe, que nós chamamos de orientadora, que nós chamamos de grande fomento do lar, muito rígida. E ela faz um chá muito quente para ser oferecido para nós. E nós chegamos lá, tem um chá com um bolo. E nós somos os filhos que estamos chegando para comer aquele bolo. E um de nós, os filhos, ainda somos pequenos, ainda estamos na idade física de precisar de auxílio. E na pressa de tomar o chá quente, nós, esse filho pequeno, vamos direto na xícara de chá, levamos à boca. E quando experimentamos aquele chá tão quente, não é possível suportar. E nós derrubamos a xícara de chá
em cima da toalha de renda da matrona, da mamãe, da orientadora, da grande força do lar. Ela pode, com muita simplicidade, sem orgulho e sem nenhum sentimento de superioridade. Oh, meu filho, fica tranquilo. Da próxima vez, você sopra mais o chá antes de colocar a boca. E aí você vai perceber que ele vai ter mais sabor. Não se preocupa com a toalha, a mamãe vai lavar. Esse é um comportamento humilde, é um comportamento sem orgulho. Mas nós podemos escolher, se nós não refletirmos sobre o orgulho, se nós não refletirmos sobre a humildade, como sendo um sentimento necessitado de ser trabalhado por todos nós, sem exceção, porque estamos num plano de expiações e provas, porque somos espíritos ainda inferiores, necessitados de aprender para poder caminhar e para poder evoluir e para poder frequentar os mundos ditosos e os mundos divinos. Nós não somos ainda esses espíritos inferiores, nós podemos agir como espíritos inferiores. E na hora que a xícara de chá é derramada, nós podemos falar, eu não falei para você, quantas vezes eu preciso te ensinar? Mas você não aprende mesmo. Teu irmão aprendeu, a tua irmã aprendeu, e você não aprende? Que tem que assoprar o chá antes de tomar? Olha só o que você fez, olha a minha toalha de renda. E agora, quem vai ter que ir lavar? Quem que vai para o tanque? Quem que vai gastar o seu tempo? Sou eu, não é? Vê se aprende. E esse comportamento que externa uma superioridade, porque comprou uma toalha de renda, porque sabe lavar e o rapazinho, a menininha não sabe, ele vai fazer com que constranja, ele vai fazer com que quem está relacionando conosco perceba essa atitude. Então é destas atitudes, diferenciando-se essas duas atitudes que nós estamos falando, quando nós falamos em refletir sobre o orgulho nos nossos pensamentos e atitudes retidas e sobre a humildade que nós precisamos ter, sem deixar de nos envolver no problema que está sendo resolvido, sem deixar de oferecer a nossa contribuição. E mais do que isso, oferecermos esta contribuição sem nenhuma preocupação de sermos exaltados em pódios, de sermos noticiados em programas televisivos ou de sermos citados como exemplos em conversas entre vizinhos. Não precisa nada disso. Basta a nossa atitude gentil, atitude respeitosa, atitude humilde, para nós podermos aprender cada vez mais. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando pensamos em orgulho e quando pensamos em humildade, reforçando o que já dissemos nesse nosso contato por mais de uma vez, é preciso que pensemos como espíritos e é preciso que nos envolvamos como sendo peças participantes de qualquer jogo, peças participantes de qualquer atividade, mas que vai oferecer a sua contribuição com muito carinho, com muita atenção, sem nenhuma preocupação de sermos superiores. Por quê? A própria doutrina espírita nos coloca que somos tão absolutamente iguais que fazemos parte de um grande rebanho que estão sendo conduzidos de acordo com os ensinamentos de Jesus e que nenhum de nós desse grande rebanho haverá de deixar de frequentar os mundos regeneradores, os mundos ditosos e os mundos divinos, mas cada um irá a seu ritmo. E quanto mais nós nos organizarmos para podermos trocar experiências, para podermos empaticamente nos respeitarmos de acordo com as perspectivas que temos dos assuntos que estamos envolvidos na discussão diária, quanto mais nós nos envolvermos nesse esforço de melhorarmos a qualidade desse comportamento, mais tempo nós permaneceremos, porque mais rápido chegaremos nesses mundos mais felizes, nesses mundos divinos. O comportamento, portanto, nosso no momento, ele precisa ser trabalhado a cada dia. Afinal de contas, nós estamos evoluindo através das expiações e provas.
Nós fazemos parte no mundo de expiações e provas. Não tem como não evitar. Mesmo os espíritos missionários, aqueles que vêm nos dar os exemplos, os problemas e as dificuldades característicos de um mundo de expiações e provas, eles frequentaram e passam por eles. Haja visto a história que nós enfrentamos, ou a história que nós vemos e que nós conhecemos, por exemplo, do nosso grande Francisco Cândido Xavier, que foi nas suas atitudes, nos seus exemplos, no seu comportamento, nas respostas que ele oferecia para cada pergunta, ele era de uma humildade, de uma simplicidade, de um conhecimento profundo, que ele oferecia sem nunca ofender, ou sem nunca mostrar superioridade para nenhum daqueles que estavam perguntando, que estavam envolvidos. E ele teve que passar pelas dores e pelas dificuldades que são características aqui do nosso mundo. Então, nós estamos convivendo desta forma. Às vezes, nós vamos aprender muito com um palestrante espírita. Às vezes, nós vamos aprender muito com um médium de uma casa espírita. Às vezes, nós vamos aprender muito com um vizinho que é da doutrina evangélica ou da doutrina católica. Mas todos esses aprendizados e todos esses espíritos com os quais nós estamos trocando informações, não esqueçamos, fazem parte, como nós fazemos, de um mundo de expiações e provas. E num mundo de expiações e provas, nós espíritos necessitamos de evolução para mudarmos de classe e para frequentarmos os mundos de mais divindade. Então, a reflexão da nossa noite, a reflexão deste momento, a reflexão nesse instante é essa aí. E como que nós podemos tornarmos mais simples, nos tornarmos mais fortes diante das dificuldades? Primeiro entendendo que Jesus é um grande guia. E ele sendo um grande guia, ele sempre dará a resposta quando nós perguntarmos do que precisa ser feito. Essa resposta vem através das intuições que nós mesmos colocamos diante das nossas necessidades de escolha. Essas respostas vêm através das inspirações que recebemos dos nossos mentores, que são espíritos que estão aqui para nos ajudar. Essas informações vêm a respeito do estudo profundo que fazemos a respeito do Evangelho do Cristo, do Evangelho de Jesus, e que vai nos dar resposta sempre para toda e qualquer pergunta que nós fizermos. Podemos crer nisso. E, finalmente, através da oração. Quando nós oramos com simplicidade, vigiando os nossos pensamentos para que eles sejam humildes, mostrando que nós estamos naquele momento de oração querendo nos juntar à luz que emana de Deus, à luz que emana de Jesus, à luz que emana dos Espíritos que nos guiam. Quando nós queremos juntar a nossa luz a essas luzes e oferecer de retorno para o mundo em que vivemos, nós vamos melhorando cada vez mais a qualidade de vida física e de vida espiritual de todos aqueles que fazem parte do ambiente da humanidade terrestre. Os encarnados e os desencarnados, porque temos os desencarnados que estão necessitados de conhecimento, que estão necessitados de enxergar essa luz e que aproveitam momentos como estes em que nós estamos conversando sobre orgulho e humildade e que estaríamos conversando sobre outras necessidades de virtudes que precisamos entender. Eles aproveitam esses momentos para poderem serem participantes, para poderem também receber informação e para poderem também entender. Então, queridos, que nós possamos fazer esta reflexão e que possamos, doravante, colocar mais empatia nas nossas atitudes, mais alteridade em nossas atitudes, que nós possamos colocar mais benevolência, que nós possamos colocar mais indulgência, que nós possamos olhar todos aqueles que fazem parte do nosso convívio no parentesco corporal como necessitados de evoluir junto conosco. Temos aqueles espíritos difíceis com os quais nós já falamos agora há pouco, mas temos também aqueles espíritos com os quais temos uma simpatia enorme e profunda e que fazem parte desse ambiente familiar.
Porque quando nós escolhemos e pedimos a reencarnação, nós recebemos toda a ajuda do plano espiritual para termos um caminho que é possível e que é muito plausível de se seguir. No Livro dos Espíritos, em uma questão em que se pergunta se é possível ser feliz e se é possível ser justo e verdadeiro em um planeta com as características da Terra, os espíritos irmãos, os espíritos amigos imortais respondem sim, e só é preciso vontade. Então, que nos imbuamos desta vontade, e que essa vontade seja o grande farol que vai iluminar o nosso caminho, para nós observarmos as nossas atitudes e afastarmos-nos até o momento de que não tenha mais nada a pensar a respeito do orgulho, e que coloquemos em nossas atitudes, assim como Jesus colocou na sua caminhada evangélica conosco, a humildade sublime, aquela que contagia, aquela que respeita, aquela que é gentil, aquela que é o verdadeiro amor. Que o Pai querido nos abençoe, que Jesus nos abrace e que os espíritos amigos que nos são instrutores através de serem os nossos mentores possam nos inspirar sempre para que nós tenhamos um coração em paz, um olhar terno, um aperto de mão gentil e um abraço amigo e amoroso. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.